casa, né, e meu filho teve um culto, foi o primeiro culto que a gente fez à tarde, que daí veio toda essa bagunça aí de coronavírus, né? Acabou que não fizemos mais cultos. Mas estava bem no início de tudo isso, né? Nem tinha saído nem desses decretos municipais, estaduais. E naquele culto eu creio que, impulsionado pelo Espírito, eu falei que tudo isso não ia passar do fim desse mês. Eu estava em casa e meu filho disse assim: o meu pai falou que não vai passar do fim desse mês. Antes do fim desse mês nós vamos estar cultuando toda a igreja na igreja. E eu creio na palavra que Deus colocou aquele dia no nosso coração, e novamente eu falo, antes do fim do mês isso vai acabar. Vai acabar. Amém? Logo, logo estaremos reunidos em comunhão. Deus não nos fez para vivermos isolados. Um momento desse, por mais que você esteja em família, né, você está isolado com a sua família. E aí você entende ainda mais profundamente que o ser humano não foi criado por Deus para viver isolado. O ser humano foi criado por Deus para viver em comunidade, em comunhão uns com os outros. E isso é maravilhoso. E eu estava falando ali, né, sobre a entrega de Jesus. Ele se entrega numa cruz. E o objetivo maior dessa entrega, tem um objetivo fundamental nessa entrega de Jesus. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para acabar com todas as maldições que o homem, através do seu pecado, trouxe até mesmo para a terra. Mas ele veio para algo crucial para mim e para você. Jesus, ele só se entregou e morreu numa cruz porque ele queria nos dar a salvação. Só que eu acho interessante que a salvação é a salvação da nossa alma. Eu não vejo a Bíblia falando da salvação do nosso corpo, e eu não vejo a Bíblia falando da salvação do nosso espírito, porque a Bíblia diz que o corpo volta para o pó, porque é pó. E ele tem tão pouco valor, esse nosso corpo, que nós vivemos nele aqui alguns anos, 70, 80, 100 anos, sei lá, que não é nada perto da eternidade, né? Porque a partir do momento, você não é um ser eterno. Mas como não, pastor, se eu vou viver a eternidade com Cristo? Ser eterno é só Deus. Porque ser eterno, ele não tem início nem fim. Mas a partir do momento do início da sua vida, você passou a ser eterno. Então você não é um ser eterno. Porque eterno só Deus. Mas quando você começou a viver, agora não tem mais volta. Agora você vai viver eternamente. Só que aí, no decorrer da nossa vida, nós precisamos ter a nossa alma salva. Para quê? Para que nós possamos viver a eternidade com vida ao lado de Cristo. Senão nós vamos viver uma eternidade de morte no lago de enxofre, onde haverá ranger de dentes, segundo Cristo. Então eu não quero ir para esse lugar. Eu quero a eternidade, mas vai ser eterno. Ou no céu ou no inferno, você vai ser eterno. Vai viver. E esse nosso corpo é tão sem valor, vamos colocar assim, que quando nós formos arrebatados, o que vai acontecer com o nosso corpo físico? Ele vai ser glorificado. Você não vai mais viver nesse corpo que você vive. Ele vai ser transformado. E Jesus diz que vai ser um corpo como o de anjo. Ou seja, você não vai mais ter a sexualidade no seu corpo. Não vai mais ser um corpo sexual. Você vai ser um ser assexuado. Você não vai precisar mais ser um macho ou uma fêmea, porque você não vai precisar se reproduzir. Porque você vai passar a eternidade junto com a vida, junto com Cristo. Eternamente, algo espetacular, fantástico. E quantas pessoas que nesse pouco tempo que ela tem nessa terra, ela consegue não ter a sua alma salva para passar essa eternidade ao lado de Cristo. Então eu quero falar dessa salvação da alma. E o Espírito, porque não precisa ser salvo? Porque o Espírito volta para Deus que o deu. Porque o Espírito é a única parte do ser humano que permite que ele tenha ligação com Deus. Pode ser o cara mais errado do mundo, pode ser o estuprador de criancinha, o pedófilo, aquele cara que você acha que talvez seja o mais torto, mas ele tem jeito para Deus. Se ele se entregar para Deus, Deus pode mudar a vida dele.
Mas ele precisa se entregar. Mas mesmo esse, o Espírito que Deus soprou, que eu fiz aqui, está lá dentro da vida dele. Só que está desligado. Então ele está tendo uma vida sem o Espírito. Porque o Espírito é santo que está dentro dele. Ele está tendo uma vida sem esse Espírito. E precisa que esse Espírito seja vivificado. E esse Espírito só pode ser vivificado com vida. É a única maneira do Espírito do homem ser vivificado. É quando o Espírito Santo de Deus se une ao Espírito do homem e passa a habitar dentro do Espírito do homem. Não há outra maneira. E a única maneira de chegarmos à salvação é se isso acontecer na nossa vida. Senão nós não vamos ser salvos. Então eu quero falar hoje sobre isso. O que me trouxe a falar sobre a salvação da alma foi alguns episódios que eu passei essa semana. Que eu olhei e depois eu comecei a meditar sobre isso. Alguns episódios que eu passei, que eu vi na rua. Depois comecei a meditar sobre o que acontece dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque é um momento tão tenso que dentro de casa também fica tenso. Qualquer coisinha, às vezes você perde a paciência com os filhos, às vezes com a esposa com o esposo. Por quê? Porque é um momento assim que está todo mundo angustiado. Porque ficar trancado é terrível. Passa a ser como se fosse uma prisão domiciliar. E você fica preso naquele lugar. E aí as pessoas começam a ficar exaltadas, começam a ficar transtornadas. Por quê? Porque a alma está muito ligada. A alma é a psique da pessoa. É o seu psicológico. É quem ela realmente é. E aí nesse momento a gente vê como que o psicológico de cada um está e como que ele extravasa num momento desse. E aí eu comecei a pensar, como as pessoas estão precisando ser salvas. Porque Jesus veio salvar a alma. E são coisas pequenas. Um dos episódios que eu passei, eu tinha ido no mercado comprar umas coisas que eu precisava para casa, eu estava lá e daí o mercado lotado de gente, acho que por causa que tinha sido pagamento pessoal essa semana e tal. E aquilo, e daí eu respeitando todas as determinações lá, né, 2 metros de uma pessoa para outra, guardando lá na fila, mas observando. Aí dali um pouco eu olhei lá para frente, onde estava uma senhora lá, e ela não estava empacotando as suas compras. Daí depois que terminou de passar as compras, ela falou para um fiscal de caixa, me ajuda a empacotar aqui. Daí ele falou, não senhora, eu sou fiscal de caixa. Pronto, arrumou o barraco. Aí ela começou, e ele também, e daí a caixa já entrou no meio, daí já xingou a mulher xingou a caixa saiu chorando, e veio outro lugar, aquele negócio. Aí eu comecei a observar o quanto aquelas almas estavam abatidas, o quanto aquelas almas estavam ansiosas, o quanto aquelas almas estavam desesperadas. E aí por isso chegaram a esse ponto. E daí eu estou ali, passou tudo aquilo, daí eu vi o rapaz que estava lá na minha frente indo, e eu fui com o meu carrinho, né? Daí acho que porque aquilo tinha acontecido ali perto, a caixa já estava meio brava também. O senhor, por favor, espere eu chamar e aguardei atrás dessa linha. Falei, sim senhora, trouxe meu carrinho para trás, fiquei ali esperando ela me chamar. Pensei novamente, olha quanto esta alma está afetada. Que ela vê algo ao seu redor, ela se afeta ao ponto de querer, né, extravasar em cima de alguém que não estava fazendo nada errado. A pessoa já tinha saído, eu podia ir. Mas ela estava assim. Aí dali um pouco, do lado tem uma mulher, passa um rapaz assim meio rápido, esbarra com o braço assim na mulher, pronto. A mulher olha para aquele rapaz, por que você está esbarrando em mim? Com esse negócio todo aí, você passou álcool, e agora? E não sei o quê. E o rapaz, calma minha senhora, perdão, foi sem querer. Que sem querer o quê? E tudo aquilo começou a me levar a uma reflexão. Como está a sua alma? Como está a alma das pessoas? E é por isso que Jesus veio. Porque Ele quer salvar a alma. Ele não quer salvar o seu corpo. O Espírito não precisa de salvação, porque o Espírito volta para Deus que o deu, porque o Espírito é a única parte santa dentro de você. Agora a sua alma, ela precisa ser salva. E eu quero falar sobre a salvação da alma nesta tarde, indo para a noite. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro 1, 8 e 9. 1 Pedro 1, 8 e 9.
E lá em 1 Pedro 1, 8 e 9 diz assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Jesus Cristo, a quem não havendo visto, ou seja, nós não estamos vendo, há mais, mas nós amamos, no qual não vendo agora, nós não estamos vendo Ele fisicamente aqui, mas crendo, nós cremos que Ele está no nosso meio. Exultais com alegria, a nossa alegria é indivisível, de exultação a Cristo, é o que nós estamos fazendo aqui, cultuando o nosso Deus. Obtendo o fim da vossa fé. Então a nossa fé, ela tem um fim. E qual é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. O Criador, por ser Criador, ele jamais poderá ser criado. Porque ele é o Criador. E aí ele cria o ser humano, e ele cria a sua imagem e semelhança. Mas o ser humano é apenas uma criatura. E a criatura criada, eu e você, nós fomos criados livres. Você é um ser livre. Deus, ele cria o ser humano, mas ele não cria algo que está no ser humano. Deus nunca criou o pecado. Deus, ele cria o ser humano, mas ele não cria o pecado. Às vezes a gente fica indagando, mas Deus não cria o pecado. Deus não tenta e não deve ser tentado. O pecado é algo que é inerente ao ser humano. Não foi criado por Deus. Deus criou o ser humano. Mas quem comete o pecado é o desejo indomável. Todo desejo indomável vira pecado. Por que desejo indomável? Porque é um desejo seu que você não consegue domar. Por isso que a minha e a sua alma precisam de salvação. Porque nós precisamos ser salvos dos desejos indomáveis, para os desejos indomáveis não se transformarem em pecado e tirar a nossa salvação. Tem um pessoal que prega que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não creio dessa maneira. Uma vez salvo, precisa manter a salvação todos os dias da sua vida. E lá em Tiago 1, do 13 ao 15, diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus jamais é tentado. Tudo que Deus permite tem um propósito, mas Ele não pode ser tentado. Ele se usa de tentações para que os propósitos dele se cumpram, mas ele não é tentado. Mas pastor, e quando foi lá com Jó, ele não foi tentado por Satanás de maneira alguma, porque Deus não é tentado. Ele permitiu Satanás fazer algo para que um propósito se cumprisse na vida de Jó, não se cumprisse para Satanás, se cumprisse na vida de Jó. E lá na frente do livro de Jó, você vai entender quando Jó está conversando com Deus, e ele diz assim: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato e de verdade. Agora eu tenho relacionamento contigo. Agora eu conheço o Senhor de ver o Senhor, não apenas de ouvir falar. Então ele jamais foi tentado por Satanás. Ele permitiu que Satanás fizesse algo com um filho que ele conhecia muito bem. Tanto que ele escolheu o filho que ele ia permitir que Satanás tocasse. Ele escolheu o filho. Ele não foi tentado por Satanás. Porque quando Satanás chegar, então ele tenta Satanás. Não. Ele mostra para Satanás que um filho verdadeiro, por mais que seja tocado pelo diabo, não vai deixar de adorar a Deus. Por isso ele escolhe a dedo. Eu falo que às vezes eu sou ousado na oração que eu faço, porque eu digo para Deus, não me comparando com Jó, que eu não conseguiria aguentar o que ele aguentou, mas eu digo para Deus: Deus, eu quero ser igual a Jó. Eu quero que o Senhor nos céus olhe para a terra e diga assim: está vendo meu filho Leandro? Porque
que ele escolhe a dedo. Ele olha para Jó e diz: é esse que eu vou escolher. E quando Satanás está por lá, Deus diz assim: Satanás, o que você está fazendo aqui? Eu estava lá rodeando a terra e eu resolvi vir aqui meio por aqui. Pastor, que lugar é esse? O santo dos santos, lá em cima onde Deus habita? Não. É um lugar onde os anjos têm acesso para conversar com Deus, mas não lá em cima. Lá Satanás foi expulso. Então Deus, ele vem até uma altura do céu e falar com os anjos, e Satanás está ali no meio, porque ali Satanás tem acesso. Que é os céus, não os céus dos céus. Mas não é sobre isso que eu vim pregar hoje, mas para você entender. Aí Satanás está ali, Deus diz: aí Satanás, que estava? Não, eu estava lá rodeando a terra. Então Deus escolhe. Não é Satanás que escolhe, é Deus. Porque Deus olha para Satanás e diz: está vendo, meu filho Jó? E Satanás diz: também. O Senhor dá tudo, abençoa, faz tudo que Ele quer. Fica fácil. Tira o que Ele tem para ver. Vai lá, Satanás, pode tirar. Satanás tira tudo que tem Jó. Tudo que Jó tem. E Jó tem uma fé inabalável. E aí Satanás volta e diz: tá, tudo bem, tirou tudo, mas não tocou nele. Toca nele para ver. E Deus, ele tem tanto poder sobre a minha e a sua vida, que ele diz assim para Satanás: Satanás, você pode tocar na carne dele, mas você não pode tocar na vida dele. Você pode pôr a doença que você quiser, mas ele vai permanecer vivo. Pensa um homem cheio de câncer, todo arrebentado de doenças que Satanás colocou nele, sem poder morrer, porque Satanás não podia tirar a vida dele. Este homem era Jó, e foi escolhido por Deus. Porque quando ele estava no fundo do poço, ele disse assim: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí você começa a entender como estava a alma de Jó, e como estava a alma, por exemplo, da mulher de Jó. Você acha que a mulher de Jó não era uma boa mulher? Você acha que a mulher de Jó, Deus deixou Satanás tirar tudo de Jó, menos a mulher, porque ele sabia quem era a mulher de Jó. Ele não estava julgando ela, mas a sua alma chegou a um ponto de ser afetada tão grande, que ela olha para o marido e diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele diz: sua louca. Você precisa se converter, mulher. Se Deus dá e Deus tira, quem sou eu? Mas lá na frente, o propósito se cumpre. Jó fazia tudo, mas só de ouvir falar, porque não conhecia Deus. Então Deus vai permitir que nós passemos algumas coisas, para que a nossa alma seja tratada, e nós paremos de conhecer Ele apenas de ouvir falar, mas sim de fato e de verdade. Então Deus não tenta. Satanás não foi tentado por Deus e não tentou a Deus. Deus apenas cumpriu um propósito sobre a vida de um homem que ele sabia quem era, porque ele não escolhe qualquer um. Ele escolhe somente aqueles que ele sabe que são dele. Porque eles vão abalar, mas vão ficar firmes em Deus. O emocional de Jó também se abalou, mas ele continuou firme no Senhor. Então nunca diga que você tenta Deus ou que você é tentado por Deus. Ao contrário, diz Tiago. Continua ali lendo a palavrinha lá de 1, 13 e 15. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Quem que tenta você? O diabo, pastor? Não. É o diabo que vem tentar a minha vida? Não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Jesus veio salvar a nossa alma, porque nós somos tentados por nós mesmos. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Só tem poder em cima daquilo que você dá poder para ele. Mas não é nem ele que te tenta. Ele vai usar os artifícios que ele tiver para te levar para os lugares ruins, mas pela tentação sua, não dele. A sua cobiça, a sua concupiscência traz a tentação para a sua vida. O diabo vai se usar disso, da sua cobiça e da sua concupiscência. Mas o coitado é tão que nem tentar ele pode tentar, se você não permitir.
Então você vê por que a nossa alma precisa ser salva? Quando esta cobiça ou esta concupiscência o atrai e seduz, ele cai na tentação. Todos nós temos cobiças e concupiscências. Por isso que João diz assim, que aquele que fala que não peca já está pecando, porque todos pecam, porque todos têm cobiças e concupiscências. Mas alguns conseguem dominar, ter domínio próprio, ter o espírito no comando, e aquela cobiça não o seduz para transformar aquela cobiça em pecado. E aí ele vence esta sedução. Satanás vem até para seduzir, mas ele vence. Então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, você concebe a cobiça, depois dela haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quem leva nós ao pecado? Nós mesmos. Jesus veio salvar a nossa alma, porque tudo está ali. É a nossa alma que vai nos levar ao pecado. É a nossa alma que vai ter cobiça. É a nossa alma que vai ter concupiscências. É a nossa alma que será levada para a morte. E essa morte pode ser eterna. E eu quero a vida eterna, eu não quero a morte eterna. Então Deus cria o ser humano sem pecado, quando cria o homem. Mas a sua cobiça, a sua concupiscência, faz dele um ser pecador. E quando você pega a história lá de Adão e Eva, que está em Gênesis, você vai entender que Adão é humanidade. Então eu, particularmente, não quero dizer que foi ou não, mas eu creio que humanidade não é só um homem ou uma mulher, é uma humanidade. Mas não vou aqui discutir isso teologicamente. Mas quando você lê a tradução original, Adão, humanidade. Então Deus forma a humanidade. E a humanidade prefere as palavras de Satanás do que as palavras de Deus. Essa que é a liberdade que Deus nos dá. Você vai ouvir o que você quiser ouvir. Se você quiser ouvir a Deus, você vai ouvir a Deus para permanecer na plenitude da vida. Ou se você quiser ouvir Satanás, ele vai levar você para as suas concupiscências, para as suas mazelas, para trazer você para a morte. Então nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. Mas o pecado tira de nós a glória de Deus. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos todos nós. Porque começou lá no início da humanidade o pecado e veio se estendendo e foi se estendendo e até hoje está aí o pecado. As pessoas nascem em meio ao pecado. E aí, dentro disso tudo, neste estado de estar desconectado de Deus, porque o pecado gera morte, e a morte nos desconecta de Deus. Aí nós começamos a viver uma vida, uma realidade de autoconfiança, de autodeterminação, de autocontrole. Então a vida espiritual no ser humano caído não existe. E aí o ser humano cria uma pseudo-espiritualidade. E essa pseudo-espiritualidade é criada pelas suas concupiscências, pela sua cobiça, e é gerado dentro da sua alma. Então tem muitos seres que são espirituais na sua alma, o que não é espiritualidade. Porque a espiritualidade só vem no espírito. Ela não vem na alma. Então nós precisamos ser salvos da nossa alma para ir para a verdadeira espiritualidade. E essa espiritualidade da alma, ela encontra-se baseada nos sentimentos e na razão do ser humano, limitada somente ao mundo físico.
Eu só creio no que eu pego, eu só creio no que eu vejo, eu só creio no que eu sinto. Então eu preciso sentir algo para crer. Não, se eu não sentir um frio, não tem Espírito Santo. Não, se eu não sentir um calor, não tem Espírito Santo. Não, se eu não sentir, você não precisa sentir, você precisa crer. Eu não estou dizendo que não há manifestações espirituais que se refletem no nosso corpo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não precisa sentir, que você precisa crer. Toda religiosidade humana é fabricada num diâmetro da mente, lá dentro da mente do ser humano. E toda religiosidade humana, ela se resume a místicas, sentimentos carregados de superstições, de enigmas esotéricos, de controles genéricos. E a igreja tem se transformado numa grande espiritualidade almática, ou seja, espiritualidade que não é espiritual, mas é da alma. E começa a criar tudo isso. E a alma, após o pecado, ela tornou-se a governanta, ela que governa. Então quem está governando não é o espírito, é a alma. E essa alma é que faz a criação da religiosidade. E essa pessoa não passou pelo novo nascimento. E somente o novo nascimento, que vem lá do alto, é que pode transformar tudo isso em nós. E pode nos dar uma verdadeira vida espiritual. Que pode nos levar para o reino de Deus. E aí isso é ter fé, é crer, independentemente de. Todo ser, ele é um ser tricotômico. Sabe o que é tricotômico, né? Já ensinei isso aqui. É um ser que é corpo, alma e espírito. Um não subsiste sem o outro. Tanto que a Bíblia diz assim, que quando você morre, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. E a alma ou vai descansar no paraíso, como se fosse, você estivesse dormindo, né? Descansando, ou vai ser atormentada no inferno. Só que esse tormento do inferno, vamos ver se eu consigo exemplificar para vocês. Quem é que já teve pesadelo? É isso aí. Você vai estar dormindo em constante pesadelo. Quer dizer, a sua alma vai estar sendo atormentada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto quem estiver no seio de Abraão estará descansando no paraíso. Quem já dormiu aquele sono profundo, que acorda bem descansado, tranquilo, sossegado. Assim é o descanso no paraíso. Algo natural que Deus mostra como é o espiritual. Então quem morrer aqui e for para o inferno, vai entrar dentro de um pesadelo. Só que a diferença é que não vai ser como na sua casa, que você acorda e acabou o pesadelo. Lá ele vai entrar num pesadelo até que Jesus volte. E esse pesadelo não vai acabar enquanto Jesus não voltar. Ele só vai sair do pesadelo quando Jesus voltar, porque daí diz que todos ressuscitarão. Então aquela alma vai sair lá do inferno, aquela alma que está descansando no seio de Abraão vai sair lá do paraíso e todas voltam para o corpo. E aí eu fico imaginando quando o profeta dá ordem lá ao vale de ossos secos, né? E começa a criar carne, vai ser mais ou menos assim, né? Aquele monte de esqueleto levantando um osso, puxando o outro, aquele monte de carne sendo criada e dali um pouco a tua alma em você de novo. E você, opa, ressuscitei. Opa, vou ser arrebatado. E aí diz que todos ressuscitarão. E então vem o arrebatamento da igreja. Olha que coisa fantástica. E aí você vai subir, se encontrar com Jesus nos céus e ter o seu corpo glorificado. Aí não vai mais ter dor, não vai mais ter doença, não vai ter mais coronavírus, não vai mais ter nada. Não vai mais ter choro, vai ter só alegria, só paz, só tranquilidade. Porque aí aquele que será com você eternamente. Não será mais apenas em você, será com você. Você e ele serão um. E nós todos seremos um com ele eternamente. Sem fim. Gozo eterno, alegria eterna, paz eterna. Oh glória!
E é por isso que nós precisamos passar por esse processo, então, de salvação da nossa alma. A nossa alma está muito apegada ao pó. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A única coisa que pode vivificar a nossa alma é a palavra de Deus. E a palavra de Deus só pode ser revelada pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Então somente o Espírito Santo, através da palavra de Deus, é que pode vivificar, pode trazer vida para nós. Porque a nossa alma está apegada à nossa carne. A nossa alma está apegada ao pó. O ser humano, ele nasce dicotômico. Eu falei que em tricotômico, corpo, alma e espírito. O ser humano, ele nasce dicotômico. Por que nasce dicotômico? Porque ele nasce com o seu espírito inativo. E ele tem apenas corpo e alma. Ele tem o espírito, mas o espírito dele está inativo. Porque o espírito dele só vai ser ativo quando começar a colocar coisas espirituais naquela criança. Você tem que começar a colocar coisas espirituais para então o espírito dela ativar e ela começar a entender. Só que uma criança bem pequenininha, ela ainda não entende. Se eu pegar o Kemuel, ele ainda não entende. Ele fala assim, vamos para a igreja, mas chega na igreja e não sabe nem o que está acontecendo. Ele levanta a mãozinha, ele fala aleluia, mas ele não tem entendimento, porque ele ainda é uma criancinha. Por isso que essa criança sem entendimento, se ela morrer, ela vai para o céu. Não é porque ela está salva, é por causa que ela não tem entendimento. É diferente. Mas vai chegar um momento que ela precisa de salvação. Já o meu filho de 7 anos, com apenas 7 anos, olhou para mim, pai, eu tenho que esperar até os 12 anos para me batizar, mas eu entendo que Jesus veio para salvar a minha vida. Eu entendo que eu preciso de Jesus na minha vida, eu queria me batizar agora. Com 7 anos ele fala isso. Já queria se batizar. Mas a igreja só permite com 12, então vamos aguardar aí. Quer dizer, ele tem já algum entendimento. Mas ele só tem um entendimento porque isso foi plantado no coração dele desde muito pequeno. Que é o que eu estou fazendo agora com o de 2 anos. 2 anos ele tem. Chega à noite e digo, filho, vem fazer o devocional com o papai. Ele nem sabe o que ele está fazendo, mas ele para lá comigo. Às vezes ele corre, às vezes ele vai e fala uma coisa ou outra. Mas eu estou lá dizendo, filho, vem aqui repetir com o papai. Tenta repetir uma frase, 2, que é o que ele vai conseguir repetir. Fala comigo, Jesus, me ama, me ama. Nem sabe o que está falando. De entendimento. Mas o seu espírito está recebendo carga. Para lá na frente, ele entender que ele precisa ser salvo. Pode ser que lá na frente ele vá para outro caminho. Eu não sei. Só Deus sabe. Mas eu crio para o caminho certo. Agora já eu não tive a oportunidade que ele teve. Então eu fui criado tudo errado, tudo torto, e chegou um momento em que eu tive que entender que a minha alma precisava ser salva. E eu tive que então levar essa alma para Jesus. E dizer, Jesus, eu quero, Senhor. Eu quero ser salvo. O que eu preciso fazer para isso? E aí tem lá o passo a passo, confessar Jesus com a tua boca, crer no coração, aquela coisa lá toda, que não é isso que eu vim ministrar hoje. Para então você entrar no começo da salvação, ser batizado nas águas. E aí você entra no início da salvação, mas é só o início. Porque a salvação precisa te levar para algo que chama-se santificação. E a santificação, a salvação, ela acontece unilateral e automática. A partir do momento que você diz, eu quero, Jesus vem, você convida ele, ele entra, o Espírito Santo entra no teu espírito. Isso é automático. Acabou, aconteceu. E aí você começa a entender e diz, quero ser batizado, quero ir para a igreja, quero começar a fazer parte do corpo. E isso é a salvação. Só que a santificação é diferente, porque daí a santificação você começa a ir, você começa a fazer estudos bíblicos, você começa a ler a Bíblia na sua casa, o Espírito Santo começa a te revelar, o pastor começa a te ensinar, o irmão começa a te ensinar, o outro irmão começa a te ensinar, você começa a ver coisas que você não via, você começa a vivenciar coisas que você... E aí você começa a ser levado para a santificação, que é muito mais poderosa que a salvação, porque a salvação é automática, mas se não houver santificação, ela não se mantém. A salvação só se mantém na vida de uma pessoa através da santificação. E a santificação é o meu dia a dia. Eu falei que Deus me levou essa palavra por causa de uma experiência que eu tive lá no mercado. Por quê? Porque a santificação não vai levar as pessoas a esse extremo da sua alma.
A santificação vai fazer as pessoas tomarem atitudes diferentes do que elas tomariam. Porque elas vão segurar sua alma e vão dizer, não, eu não vou ser grosso, eu não vou humilhar, eu não vou fazer assim, eu não vou fazer isso. Porque eu estou me santificando. Porque eu preciso revelar a luz de Cristo na minha vida. E como que eu revelo a luz de Cristo na minha vida? Através das minhas atitudes. O salmista no Salmo 86 diz assim, Senhor, preserva a minha alma. Deve ser a nossa oração, Senhor, preserva a minha alma. A minha alma está abatida, a minha alma não está bem, mas preserva a minha alma. A alma, por ela ser apegada ao pó, ela tem uma memória que é afetada por todos os feitos da história. Pelos hábitos, pelos costumes do mundo. E de todo o DNA que veio para você deste mundo, lá dos primórdios do mundo. Até hoje, há uma história no mundo que afeta a sua alma. E há uma história na sua descendência que afeta a sua alma. E há uma história na sua vida que afeta a sua alma. Então, essas coisas que afetam a nossa alma vêm lá desde os primórdios. Porque os nossos antepassados, que nos trouxeram até aqui, tiveram lá os seus problemas que afetaram a alma dos tataravós, que afetaram a alma dos avós, dos pais, que afetaram a nossa alma. E aí nós formamos uma nova família quando casamos, ou de outra maneira, ou quando vamos morar sozinho, temos lá a nossa casa, e aí nós vamos começar a ser afetados por aqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes começa com a própria família. Então o pai, a mãe, o irmão, a irmã começa a afetar, depois o esposo, a esposa, os filhos, e a sua alma continua sendo afetada. Então vem lá dos primórdios até a sua vida. Agora você pode aceitar a história, ou você pode dizer, a minha história vai ser mudada. E através de mim, a minha descendência vai ter a sua história mudada. Porque agora aqui, não mais o pecado. Agora aqui, não mais as concupiscências, não mais a soberba da minha vida. Mas sim o Espírito guiando a minha alma para a santificação. E eu querendo ser igual a Cristo. Tiago 1,18 diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Quem nos gera como seres espirituais em santificação é Deus, através da sua palavra. Então nós precisamos confessar a Cristo, receber a Cristo, e depois continuar em Cristo através da sua palavra. Ligado ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E aí nós vamos permanecer buscando todos os dias. E como que eu busco isso todo dia? Tiago 1,21 diz assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que a palavra de Deus veio fazer, além de nos apresentar Cristo e mostrar quem é Deus? Salvar a sua alma. Você viu que Cristo, ele veio para um fim, salvar a sua alma. E que a palavra de Deus existe para um fim, salvar a sua alma. E sempre foi assim. Eu falei lá que, lá do início, né? Então vamos pegar, por exemplo, os 12 espias lá, com Moisés. Então, passaram pela Pessac, pela Páscoa, ungiram os umbrais com sangue. O anjo da morte passou, não afetou nenhum daquele que ele via o sangue no umbral, porque aquele era filho de Deus, era do povo de Israel. Então matou todos os primogênitos dos egípcios, menos dos israelitas. Isso fez com que eles sofressem a diáspora, a saída do Egito. Foram lá, abriu o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho. Os egípcios ficaram para trás, morreram tudo. E o povo então recebeu a sua salvação. E chegou na Terra Prometida, certo? Não. Deus não te criou apenas para ser salvo. Ele tem uma terra prometida para você. E aí eles estavam ali no deserto, daí já começaram a perder a salvação. Começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Começaram a dizer que estavam com saudade do Egito.
Aí quando chegou numa altura, Moisés, não, vamos pegar aqui os espias, vamos mandar lá para ver a terra, para eles verem. Quer dizer, eles já estavam do lado da terra prometida. Eles estavam a um passo da terra prometida. Eles tinham andado alguns dias, acho que 14 dias ou coisa assim, e já estavam ali, a terra prometida já estava ali. Só que como a nossa alma está, é que vai ou não nos levar para herdar a terra prometida. Foram 12. 10 estavam na dicotomia, não estavam na tricotomia. Estavam apenas em corpo e alma. E apenas 2 estavam em corpo, alma e espírito. Josué e Calebe. E quando eles olharam para a terra, aqueles que estavam apenas na dicotomia não conseguiram entender que eles podiam herdar a terra porque Deus havia prometido. Eles disseram, se nós formos lá, nós vamos morrer. E aqueles 10 conseguiram convencer toda uma nação. Os líderes podem convencer uma nação de se afastar de Deus. E apenas 2 queriam apedrejar esses 2, porque eram espirituais. Toda vez que você for espiritual, vão querer te apedrejar. Porque não estão preparados para a vida espiritual. Eles disseram assim, não. Deus falou que vai dar. Deus não depende de nós. Deus disse, vamos lá, que nós vamos matar esses gigantes. Vocês estão loucos? Vocês não viram o tamanho dos gigantes? Vocês vão apedrejar esse povo doido aí. Quer matar o nosso povo. Quando você começa a andar debaixo da palavra de Deus, você é diferente da multidão. Quando você começa a andar debaixo da palavra de Deus, você pensa diferente, você age diferente, suas palavras são diferentes, o que você fala é diferente. E as pessoas não vão entender, porque elas estão na dicotomia e você já está na tricotomia. Você é um ser, corpo, alma e espírito, mas dentro do seu espírito habita o Espírito Santo de Deus. Este espírito precisa guiar a sua alma, este espírito precisa guiar a sua vida, e não mais a sua alma ser guiada apenas por ela mesma. E quando o Espírito começar a guiar a sua vida, você vai ser diferente. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. A tua pátria não é aqui. Se você estiver desesperado com o coronavírus, eu quero dizer, a tua pátria não é aqui. Eu não estou desesperado. Não estou perdendo sono. Não estou. Estou respeitando as leis dos homens. Porque eu preciso respeitar as leis dos homens. Porque há decretos, vamos respeitar. Mas vai chegar o tempo em que, como igreja, nós vamos precisar nos levantar até mesmo contra a lei dos homens. E vamos ir para o cárcere por isso. Pois eu vou para o cárcere, mas não vou duvidar do meu Deus. Nós precisamos então viver a salvação da nossa alma todos os dias de uma maneira plena. Eu fiz uma palavra aqui que eu acho que dá para pregar em 5 cultos, mais ou menos. Mas já estamos indo para o fim. Depois a gente ministra mais sobre isso. Então a nossa pátria é o céu. Nós precisamos nos despojar do acúmulo de maldade que o mundo traz, das impurezas que o mundo traz. Acolher essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus com mansidão, deixar ela ser implantada em nós. E isso que vai manter a nossa salvação.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Se você não chegar nesse ponto da palavra na sua vida, onde ela vai chegar e dividir a alma e o espírito, para que você pare de viver de alma e passe a viver espiritualmente, a sua vida vai permanecer igual, não vai ter mudança. Você vai continuar como esse mundo, desesperado, louco, insano. Qualquer coisinha é motivo de briga, de perder as estribeiras, de perder a cabeça. Por quê? Porque não está centrada em Cristo. Quando Jesus morreu, quando Jesus entregou a sua vida na cruz por nós, ele disse: está consumado. Diz que a terra tremeu e o véu se rasgou de cima embaixo. Porque até então o ser humano não tinha o acesso que nós temos a Deus. No passado eles tinham acesso a Deus, mas não através do seu Espírito, apesar do Espírito estar lá. Era através do Espírito, mas não dentro do Espírito, vamos falar assim, né? Para não ficar mal colocado. Eles tinham o Espírito, Deus falava através do Espírito deles, porque é o único lugar que Deus fala em nós. Mas não habitava dentro do Espírito deles. Então Deus vinha falar com o profeta, ele falava com o profeta lá no Espírito do profeta, e o profeta transmitia. Mas Deus não estava dentro do profeta. Você tem algo que todos os profetas, seja maior ou menor, não tiveram: o Espírito dentro. Então aqui o véu se rasgou. E aí nós pegamos o templo que Deus deu a Moisés, que foi o mesmo que Salomão replicou, e era o mesmo lá da época de Cristo. Tinha o átrio, que é a nossa carne, tinha o santo lugar, que é a nossa alma, e tinha o santíssimo lugar, que o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano só. Então Jesus veio, rasgou aquele véu e diz: não é mais uma vez por ano, é todos os dias. Você pode se conectar com o Pai todos os dias através do seu Espírito. Você tem livre acesso. Então rompeu esse véu. Então a alma não está mais presa nela mesma. Ela tem acesso ao Espírito, que antes ela tinha de uma maneira muito limitada. Agora é ilimitado. Todo ser humano nascido de novo tem em si acesso ilimitado ao Pai, acesso ilimitado à palavra, acesso ilimitado ao Espírito de Deus, acesso ilimitado a Deus. E é este acesso ilimitado que começa a transformar, moldar a nossa alma, começa a nos trazer a salvação e a santificação. E a santificação nos mantém salvos em Cristo Jesus. E a santificação vai nos trazendo a paz que excede todo o entendimento. A santificação vai nos trazendo a alegria que ninguém compreende. A santificação vai nos trazendo a confiança em Deus, que nós temos muitas vezes de uma maneira cega, mas que tem que ser assim mesmo. Eu preciso confiar em Deus cegamente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e como eu falei domingo passado, Ele não perdeu o controle de nada do que está acontecendo no mundo, e nem da minha vida e nem da sua vida. Ele não perdeu o controle. O coronavírus não dominou nada, porque o controle continua debaixo da mão poderosa de Deus. E o dia que ele falar, acabou, acabou. E o dia que ele falar, tem mais, tem mais. Ele não perde o controle. Ele é Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por provações, por tribulações, que a nossa alma não será afetada, mas eu preciso continuar em espírito. E o mesmo Deus da paz vos santifique, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus, meu Salvador, diz Maria em seu canto. E a passagem que eu li está
em Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz santifique espírito, alma e corpo permaneçam íntegros e irrepreensíveis. Amém? E que nós possamos fazer... Opa, perdi aqui o canto de Maria, deixa eu só voltar lá. E que nós possamos ter nos nossos lábios esse canto que Maria fez quando ficou sabendo qual era a bênção que Deus tinha sobre a sua vida. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus. Entendeu? A minha alma e o meu espírito não são a mesma coisa. Tem gente que diz que alma e espírito é a mesma coisa. Não é. A alma é uma coisa, está ligada à psique do homem. Espírito está ligado a algo sobrenatural de Deus. E é esse espírito que nos liga a Deus. É esse espírito que tem o Espírito Santo dentro dele. E é esse espírito que precisa dominar sobre a nossa alma, que vai dominar sobre o nosso corpo, para que as nossas concupiscências não nos levem ao pecado e à morte, mas o nosso espírito nos leve a Deus e sejamos levados a Cristo, ao sangue de Cristo, e ali possamos ter vida e vida eterna. Vamos nos colocar de pé. Senhor, o Senhor não veio aqui, Senhor, por acaso nessa terra. O Senhor veio, habitou no nosso meio e morreu. Hoje é um dia onde o mundo comemora a Páscoa. A verdadeira Pessaque fala de um povo que foi liberto. E a verdadeira Pessaque em Cristo Jesus continua sendo a libertação do povo. A libertação da alma, para que a alma seja salva e traga a cada um a santificação que o Senhor tem em sua palavra para cada um de nós. Que a nossa alma possa engrandecer o Senhor, e o nosso espírito possa dominar sobre a nossa alma, e que o nosso espírito, que tem esse livre acesso do véu que já foi rasgado, para com o Espírito de Deus, seja inundado desse Espírito Santo de Deus, e esse Espírito possa nos trazer a paz, a alegria, o amor, ó Senhor, que só o Senhor tem, e nós possamos passar cheios do Teu Espírito, por este momento que estamos passando, e muitos outros que ainda virão, sabendo que o Senhor não perdeu o controle. Então, Senhor, que nós não venhamos a perder o controle, mas possamos ser controlados e íntegros no Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito, para o bem que o Senhor tem para nós, e possamos neste momento de tribulação, ser luz nesta terra, Pai. Nos torna diferentes a cada dia. Brilha em nós, que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer em nós, e a Tua luz permaneça através de nós, para que o mundo conheça aquele que o Senhor enviou. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um, hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Amém. Tenha um ótimo fim de domingo, uma ótima semana, e estamos aí de olho nos decretos, e vamos avisando os irmãos se vamos continuar assim, se vai dar para começar a fazer os cultos normalmente, mas vamos estar sempre avisando, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.